Pai, usa ele conforme a tua vontade, a tua verdade, Senhor. Eu creio, Senhor, que cada dia, Pai, nós seremos restaurados pela graça do teu Espírito, através da vida do teu filho, Pai. Abençoa ele, Pai, abençoa a sua casa, abençoa o teu ministério, em nome de Jesus, que ele cresça, Pai, na tua graça e no teu conhecimento, e a nossa vida, Senhor, seja restaurada através da vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Oh glória, cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Dá para melhorar. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentar, fique à vontade. Quem é rápido de endereço, abra sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda está procurando, diga misericórdia. Glória a Deus. E quem não trouxe Bíblia, acompanha no telão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o serviço. Versículo 22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Somente até aqui. Olhem todos para mim. 10 minutinhos da tua atenção. Eu vou introduzir a mensagem e você vai entender o que Deus quer falar conosco hoje. Quando nós lemos o livro de 2 Timóteo, o capítulo 2 vai passar a nos relatar sobre questões de valores. Quando nós falamos sobre estar na presença de Cristo, quando nós falamos de estar na presença de Deus, nós estamos falando sobre algo que também exige dos nossos valores. E uma das coisas em que nós devemos entender é que os nossos valores para com Deus, eles são úteis para a obra que Deus ele tem para fazer através das nossas vidas. Os valores que você carrega dentro de si têm algum tipo de propriedade ou algum tipo de função em que Deus pode usar você através disso. Entenda que os nossos valores morais, eles definem até mesmo o nosso posicionamento perante ao próprio Deus. Quando nós falamos dos nossos valores, nós estamos nos definindo perante ao Pai. Perceba que no capítulo 2, versículo de número 20,
Timóteo, ele vai relatar que em uma casa há vários tipos de vasos. O primeiro tipo de vaso é o vaso de ouro. O segundo tipo de vaso é o vaso de prata. O terceiro tipo de vaso é o vaso de madeira. E o quarto tipo de vaso é o vaso de barro. Perceba que é relatado vários tipos de vaso no versículo 20. E por ser relatado vários tipos de vasos, nós entendemos que há vários tipos de características que se encontram dentro da igreja. Nós entendemos que dentro da igreja há vários tipos de pessoas. Nós entendemos que dentro da igreja há vários tipos de vasos. Nós entendemos que eles não deixam de ser vasos. Eles não deixam de estar na mão do oleiro, mas a função que eles têm para com o oleiro é diferente. Perceba que você não faz o que você faz com um vaso de ouro e com um vaso de barro. Você não usa o vaso de ouro da mesma forma que você usa o vaso de barro. Você não usa o vaso de barro da mesma forma que você usa o vaso de madeira. E eu já vou explicar isso daqui para você. Você não usa o vaso de madeira da mesma forma em que você usa o vaso de prata. Cada tipo de vaso tem a sua própria função dentro da casa do oleiro. Você quer chegar, mas eu vou aprofundar isso daqui para você e já te explico. É que a matéria em que os vasos são compostos muda a sua funcionalidade. Timóteo, ele começa o versículo 20 citando o vaso de ouro, e não é uma informação espantosa saber que o ouro tem algumas qualidades que são cobiçosas. Não é de espanto nosso que o ouro, ele tem qualidades que chama a nossa atenção. Uma das características do ouro é que o ouro, ele primeiramente é cobiçado. Segunda característica, o ouro ele é brilhante. Terceira característica, o ouro ele é diferente. Quarta característica, o ouro ele se destaca. E a quinta característica, o ouro não se encontra em qualquer lugar. E eu já vou começar a explicar isso daqui para você, que eu vou entrar na mensagem. É que nós, como vasos na mão do oleiro, nós temos que entender que as nossas características vão definir as nossas funcionalidades na casa do oleiro. Perceba que alguém que ele está seguindo os princípios bíblicos, alguém que ele segue a palavra de Deus, ele é alguém que primeiro, ele é cobiçado. Todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar, aleluia, do lado dele. Toda vez que você encontra algum tipo de vaso de ouro, você entende que aquele vaso ele é diferente. Por quê? Porque ele chama a atenção. Ele chama a atenção por onde ele passa. Por quê? Porque a forma que ele se comporta é diferente. A forma em que ele fala é diferente. A forma em que ele se veste é diferente. Você entende que ouro é brilhante, e tudo que brilha chama a atenção. Tudo
que brilha chama a nossa atenção para que nós venhamos agora olhar aquilo. Perceba, vasos de ouro são diferentes. Toda vez que você olha para um vaso de ouro, você percebe que ele não é comum ou similar aos outros tipos de vasos. Porque vaso de ouro, ele não pode ser comparado com matérias, aleluia, que são distintas e menos valiosas. Uma coisa em que nós devemos entender é que vaso de ouro se destaca. Vaso de ouro, por onde ele passa, ele não fica escondido. Vaso de ouro, por onde ele passa, ele não fica, aleluia, no anonimato. Por quê? Porque vaso de ouro chama a atenção por onde ele passa. Ele se destaca. E além disso, vaso de ouro, ele não pode ser encontrado em qualquer lugar. Hoje eu vim dizer para a sua vida nessa noite que nós, quando temos contato com Cristo e Cristo transforma as nossas vidas, nós somos como vasos de ouro. Nós nos destacamos, nós chamamos a atenção, nós somos diferentes. Não podemos ser comparados. É difícil de encontrar alguém, aleluia, com as mesmas características. Por quê? Porque quando Deus transforma, não adianta, aleluia, tentar se esconder. Deus vai colocar você para ser alguém em que vai mostrar a palavra dele para outras pessoas. Diferente de outros tipos de vasos, nós entendemos que existem pessoas que não são vasos de ouro, mas mesmo assim tenta chamar a atenção. Existem pessoas que não são tão valiosas, mas mesmo assim elas têm os seus subterfúgios, as suas técnicas, os seus jeitos para tentar chamar a atenção. Porque uma das coisas em que Deus me inspira nessa noite a dizer para a sua vida é que não precisa de você tentar buscar por atenção. Quando Deus transforma você, Deus chama atenção através de você. Não precisa você tentar se aparecer. Não precisa você tentar chamar atenção. Não precisa tentar formar, aleluia, barracos ou outros tipos de coisas para você chamar a atenção para você. Quando Deus te transforma, Deus chama a atenção através de você. Devagar, meu diácono. Entenda a profundidade desta mensagem. Existem vasos de ouro e vasos que tentam copiar o ouro. Existem pessoas que têm os seus valores e pessoas que inventam os seus valores. Isso aqui é por isso. Existem pessoas que têm as suas qualidades e outras pessoas que criam suas qualidades. Ela mostra o que não é, aleluia, para tentar aparecer alguma coisa para alguém. E uma coisa em que nós devemos entender é que Cristo não te chamou para que você venha chamar a atenção de qualquer forma, chamar a atenção de maneiras em que não edificam pessoas. Cristo, quando Ele te transformar, Cristo vai brilhar dentro de você, para que você venha ser a referência para quem precisa ser transformado. Por isso que em uma casa existem vários tipos de vasos. Numa igreja você encontra vários tipos de pessoas. Pessoas que são vasos de prata, mas tentam copiar o ouro. Pessoas que talvez não tenham cargo, mas por Cristo ter visitado a vida dela,
Cristo mostra na vida dela alguém como se fosse mais maduro espiritualmente. Entenda que a profundidade que Cristo entra dentro de você é a profundidade em que você consegue alcançar, aleluia, na sua vida espiritual, trazendo para você uma mudança e um destaque diferente. Porque nós não precisamos criar os nossos valores, nós não precisamos inventar as nossas características, nós precisamos de receber a palavra e através da palavra sermos transformados por ela, e através da transformação sermos pessoas diferentes. Quem está entendendo essa mensagem? Presta bastante atenção nisso aqui. Vaso de ouro. Só que nós reparamos que neste mundo existem vários tipos de características. E nós encontramos pessoas que são ouro por dentro e por fora é uma pedra bruta. Entenda a profundidade desta mensagem. Às vezes você pode julgar alguém pela aparência, mas às vezes, aleluia, o que aquela pessoa guarda dentro dela pode ser algo valioso que pode compensar a tua vida. Às vezes nós criticamos pessoas no nosso meio que só porque por fora não tem muita beleza, a gente pensa que não vai fazer diferença em nossa vida. Mas entenda, quando nós temos contato com alguém que tem características fortes, nossas vidas são transformadas. Entenda que possa ser que não tenha aparência, mas só de ter qualidades dentro do coração já é o suficiente para transformar alguém. Já é o suficiente para transformar um ambiente. Já é o suficiente para transformar, aleluia, algumas coisas que podem estar fora do lugar. Existem pessoas que são ouro por fora, mas por dentro ainda são pedras brutas. Tem formalidade, tem beleza, tem qualidades, mas por dentro ainda não tem características de Cristo. Existem pessoas que até mesmo não podem ser bonitas por fora, mas por dentro elas ainda não foram lapidadas. É alguém que ainda está em processo de ser transformada por Cristo. Não só por causa disso, também existem pessoas que são ouro por fora e ouro por dentro. Por que, Natan? Porque isso é o resultado de alguém que foi transformado por dentro e por fora. Ele tem características por dentro, ele tem características por fora. E quando nós somos, aleluia, transformados por completo, nós conseguimos, aleluia, transferir os nossos valores para outras pessoas. Mais devagar. Em uma casa podem existir vários tipos de vasos. Em uma casa pode existir vários tipos de matérias. Em uma casa pode existir vários tipos de pessoas.
mas as suas características ainda têm que ser transformadas através da palavra. As suas características ainda têm que ser transformadas através, aleluia, da Bíblia. Porque quando Cristo entrar, aleluia, em seu coração, entenda, Cristo não quer, aleluia, que você permaneça bruto por fora, aleluia, e nem bruto por dentro. Quando Cristo entrar no teu coração, entenda, Cristo quer transformar você por inteiro. Cristo quer transformar, aleluia, todas as suas qualidades por inteiro. Cristo não quer que você permaneça, aleluia, ainda de forma rígida, mas Cristo quer transformar você, para que você venha transformar outros tipos de pessoas. Cristo quer transformar você, para que Ele venha fazer o extraordinário, aonde não tinha esperança, aonde não tinha providência. Através da tua vida, Cristo fará o extraordinário, aleluia, através de você. Quem está entendendo essa ministração? Quando a palavra, ela nos visita, quando a palavra, ela entra em nosso coração, a palavra transforma as nossas vidas por inteiro. A palavra te torna alguém mais valioso, a palavra te torna alguém mais único, a palavra te torna alguém, aleluia, mais apreciável. O que para alguém, aleluia, era motivo de ser desprezado, quando você é visitado pela palavra, a palavra te torna alguém mais valioso, a palavra te torna alguém mais apreciável. Entenda, se alguma vez na sua vida você foi negado, se alguma vez na sua vida, aleluia, você foi desprezado, através do poder da palavra e da transformação, aleluia, que a palavra tem, aleluia, em seu coração, você se tornará alguém, aleluia, em que muitas pessoas que não olhavam para você, vai começar a olhar, em que muitas pessoas que não davam valor a você, vai começar a dar valor para você, porque quando nós somos visitados pela palavra, as nossas vidas é transformadas, aleluia, a ponto, aleluia, das nossas vidas ser algo em que não é desperdiçado por alguém. Timóteo, ele vai dizer que por conta desses vasos, eles terem os seus valores diferentes, eles vão ter tipos de funções diferentes. Quando nós falamos sobre vasos de ouro, como na introdução nós sabemos que vaso de ouro se destaca, e geralmente o que se destaca em uma casa como vaso de ouro são aqueles que estão em cima do altar. Vasos de ouro são aqueles em que nós temos como referência. Vasos de ouro são aqueles em que nós temos olhares. Vaso de ouro é aquilo que nos entrega valores. Você sabe que em cima do altar existem vasos de ouro. As nossas características e qualidades definem em nossas vidas posições. Quem geralmente é vaso de ouro está em posição de destaque. Quem é vaso de prata é definido como obreiros. Vasos de barro é definido como membros. E vasos de madeira é definido como aqueles que ainda estão sendo formados. Porque nós entendemos que cada tipo de vaso tem a sua forma de ser tratado. Cada tipo de vaso tem a sua forma de ser, aleluia, moldado.
Vaso de barro aguenta fogo, vaso de barro aguenta pressão. Você pode ver, aleluia, que alguém, aleluia, que por mais que não esteja, aleluia, ministrando em cima do altar ou fazendo algo na igreja, por ser alguém, aleluia, que tem qualidades de vaso, aleluia, ele pode ser prensado, ele pode ser, aleluia, alguém que pode estar sendo amassado, mas ele ainda permanece de pé. Por quê? Porque vaso de barro, aleluia, ele tem resistência. Isso se adere através dos valores que são entregues às nossas vidas. A palavra em que Deus coloca em seu coração define você como um tipo de vaso diferente. Vaso de madeira não aguenta fogo. Vaso de madeira não aguenta pressão, porque a primeira apertada que você dá num vaso de madeira, ele racha. Vaso de madeira não aguenta fogo, porque ele se consome. Vaso de madeira não aguenta, aleluia, ser tratado, porque ele não pode ser moldado. Entenda que nessa noite, a palavra que entrar no teu coração deve formar em você características fortes que são relacionadas a Cristo. Entenda que nesta noite a mensagem que é derramada ao teu coração tem que te fazer um vaso diferente. Tem que te fazer um vaso, aleluia, em que ele tem valores mais apreciáveis. Nós entendemos que quanto mais a palavra ela entra em sua vida, mais qualidades dentro do seu coração você irá ter. Por serem vasos de madeira e vasos de barro, talvez não chamem muita atenção, mas mesmo assim, eles ainda têm as suas funções dentro da casa do oleiro. Quando nós entendemos a nossa posição dentro da casa do oleiro, nós entendemos até que profundidade o oleiro pode nos levar. Nós entendemos que quanto mais Deus ele transforma as nossas vidas, mais usados em outras áreas nós vamos ser. Você quer ser usado em outras áreas? Entenda. Quanto mais a palavra transformar o seu coração, mais Deus irá te direcionar a outros tipos de lugares. Quanto mais a palavra de Deus entrar dentro de você, mais Deus irá te usar em outros tipos de situações. Quanto mais a palavra de Deus entrar dentro de você, mais coisas Deus irá fazer em sua vida. E assim o extraordinário de Deus irá acontecer dentro de você. Entenda, aleluia, que as nossas vidas elas são moldadas para que Deus venha usar você em outros tipos de lugares, em outros tipos, aleluia, de situações. Deus irá transformar vasos para que Ele venha usar em direções diferentes. Deus irá transformar a sua vida para que Ele venha te usar em situações diferentes. Deus aprofundará a palavra dEle dentro de você
para que Ele venha te usar em situações diferentes. Deus, aleluia, vai colocar a palavra dele dentro de você e transformar a sua vida, para que Ele venha te posicionar em situações diferentes. Porque existem situações, aleluia, que talvez hoje você não pode não suportar, mas Deus, Ele está dizendo esta noite, Ele irá colocar a palavra certa dentro do teu coração, para que a sua vida venha a ser usada em situações diferentes. Deus irá colocar a palavra certa na tua vida, para que você venha a ser colocado em situações diferentes. Aleluia. Hoje essa prova pode ser difícil, hoje essa situação pode ser impossível, mas Deus posicionará você em uma situação diferente, aleluia, conforme você cresceu na presença dele. Quem está entendendo essa ministração? Estou pregando de forma simples, porque a palavra que Deus me entregou é simples. Deus não te chamou para ser vaso de madeira, quebrar por qualquer coisa. Deus não te chamou, aleluia, para ser como um vaso frágil de barro, que toda vez precisa ser moldado, toda vez Deus precisa estar mexendo. Deus não te chamou, aleluia, como um vaso de prata, que toda vez quando é colocado em situações de calor e pressão, é amassado e perde sua forma. Deus te chamou para ser como um vaso de honra, um vaso de ouro, em que toda vez em que alguém olhar para você, veja valores em que pode ser usado na vida deles. Quem está entendendo isso aqui? Deus não te chamou para que qualquer tipo de situação venha te consumir. Deus não te chamou para que qualquer tipo de situação venha te quebrar. Deus não te chamou para que qualquer tipo de situação você perca a sua forma. Deus te chamou para que quando as situações aparecerem, você permanecer, aleluia, da forma em que Deus te moldou, da forma em que Deus te fez, da forma em que Deus te posicionou. Porque muitas das pessoas se contentam sendo vasos de madeira, sendo consumidos por qualquer tipo de situação. Muitas pessoas já se conformaram em ser vasos de barro, que em muitas das vezes algumas situações sempre racha a sua vida e não consegue tapar a rachadura que foi feita, não consegue tapar a mágoa, não consegue, aleluia, se livrar do rancor, porque se acomodaram como vasos de barro, se acomodaram em estar somente, aleluia, sentados, se acomodaram somente em estar vindo em dias, aleluia, de domingo. Deus não te chamou para ser esse tipo de vaso. Deus não te chamou para ser um tipo de vaso em que quando é colocado na pressão, se amassa, perde a forma. Não pode entrar em um debate teológico que já vira a cabeça. Não pode falar um pouquinho mais de Bíblia, que já começa a perder o rumo. Deus chamou a tua vida, aleluia, para que você venha a ser resistente. Entenda, as qualidades que você vai perder o rumo. Mas se você
tem algo em que você pode se inspirar de valor, naquilo que Deus pode te entregar, vai ser sobre isso que Deus honrará a tua vida. Fique-se de pé. Quem entendeu essa mensagem? Não deixe que a sua vida venha se acomodar ou afastar de Deus por conta de outros tipos de pessoas. Entenda que a sua vida, ela tem que estar firmada em cima daquilo que Deus pode te oferecer através da palavra. Deus não quer você como alguém frágil. Deus não quer você como alguém que não é resistente. Todo dia Deus, Ele lapida, aleluia, Ele transforma a tua vida. Ele trabalha dentro do teu coração para que você venha a ser alguém mais forte. Mas muitas das vezes você não entende a forma em que Deus está te forjando. Muitas das vezes você não entende a forma em que Deus Ele está trabalhando contigo. Entenda, a forma em que Deus está trabalhando contigo não é para que você venha a ser destruído, é para que você venha a ser, aleluia, edificado. Deus te chamou para que você venha a ser um vaso diferente. Quem entendeu essa mensagem? Coloque a mão sobre seu peito. Vamos orar neste momento. E creia que Deus irá trabalhar dentro de você para que você venha a ser alguém mais resistente, alguém que não desiste fácil, alguém que tem valores que são apreciáveis, alguém, aleluia, em que Deus pode te direcionar para funções diferentes, alguém em que Deus pode confiar as coisas mais profundas em sua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, aleluia, Senhor, nós oramos, entendemos, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, grandes coisas, Pai, o Senhor irá fazer, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, de encontro, Senhor, às nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, nos transformar, Senhor, e nos aleluia, Senhor, e nos fazer, Senhor, como vasos mais fortes em tua presença. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, aleluia, Senhor, nós queremos, Pai, aleluia, Senhor, nos aprofundar mais em tua graça. Nós queremos, Senhor, aleluia, Senhor, nos aprofundar mais, Senhor, em tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha ter liberdade, Senhor, dentro do nosso coração, para que o Senhor venha, Senhor, trabalhar, Senhor, através das nossas vidas. Espírito Santo da verdade, que neste momento, Senhor, de oração, pessoas venham ser edificadas, pessoas venham ser transformadas, pessoas venham mudar, Senhor, aleluia, Senhor, os teus valores e princípios, para que eles venham, Senhor, se achegar mais perto, Senhor, das características e dos frutos do teu Espírito. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, as nossas vidas, Senhor, transforma, Pai, a cada um de nós aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós queremos, Pai, aleluia, Senhor, ser, Pai, aleluia, como vasos diferentes em tua presença. Que o Senhor venha forjar em nossas vidas, Senhor, características, Senhor, que
venham a ser dignas de apreço, características que venham a ser dignas, Senhor, aleluia, Senhor, de ser, Pai, aleluia, como admiração e como inspiração para a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Espírito Santo da verdade, visita, Senhor, a cada um de nós e nos transforma, Senhor, conforme a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, adore ao Senhor. Que Deus venha forjar em você um caráter cristão transformado. Que você seja um vaso para a honra de Deus, restaurado pelo Senhor. Que o Senhor restaure a tua vida, transforme o teu coração. Deixa Jesus transformar a tua vida, restaurar a tua alma. Que Deus restaure o teu coração e a tua alma por inteiro. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Oh, glória. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Continua na trajetória com Deus. Não desista da tua vida, o Senhor é contigo, aleluia. Creia no Senhor. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. Você que quer ser forjado, vem até aqui à frente. Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. Você que quer ser edificado por Deus, Você é o resultado. vem até aqui à frente. Olha você aqui. Você que quer ser transformado, Nem tudo aquilo que é mal vem pra quer ganhar características mais fortes com Deus, vem até aqui à frente. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que Você é que mal quer ser vem usado de maneira diferente, vem até aqui à frente. É pra você crescer. Você que quer se aprofundar mais na presença de Deus, vem até aqui à frente. Você que quer ser usado como vaso de honra, vem até aqui à frente. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Deus cuidar do teu coração. Ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, trabalha nesse momento, Senhor.
Espírito Santo da verdade. Coloca de novo essa música, meu apóstolo. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento trabalha comigo, Espírito Santo. Neste momento, Espírito Santo trabalha, Senhor, aleluia, com os obreiros. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus. A história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos. Espírito Santo da verdade, visita neste momento, Senhor, o coração de cada pessoa aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Visita, Senhor, aleluia, Senhor, a vida, Senhor, de pessoas, lares, Senhor, aleluia, de cada um que está aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse: Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, aprofundar, Senhor, a tua palavra, Senhor, na vida, Senhor, aleluia, dos teus filhos. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, usando, Senhor, aleluia, como vasos de honra, usando, Senhor, como vasos, Senhor, aleluia, Senhor, que vão dar, Senhor, aleluia, exemplares, Senhor, para pessoas que estão necessitadas. Espírito Santo de Deus, aleluia, aos teus filhos, Senhor, aleluia, que foram desvalorizados. Os teus filhos, Senhor, aleluia, que são como ouro por dentro, mas por fora as pessoas enxergavam como pedra. Espírito Santo da verdade, aleluia, Senhor, nesta noite, Senhor, intercedo pela vida dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor, usa, Pai, o teu filho, Senhor, aleluia, Senhor, na palavra, Senhor, cada vez mais profundo. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, neste momento, Espírito Santo, trabalha, Senhor, aleluia, usando, Pai, os teus filhos, Senhor, aleluia, Senhor, nos valores, Senhor, aleluia, que devem ser usados. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor, pode ser vaso de barro, pode ser vaso de prata. Torna mais valioso, e a tua presença torna, Senhor, aleluia, Senhor, alguém, Senhor, aleluia, com qualidades preciosas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque muitas das vezes, Senhor, aleluia, nós devemos, Senhor, aleluia, Senhor, cada vez mais, Senhor, sermos, Senhor, aleluia, tratados por Ti. Ah, Espírito Santo da verdade, aleluia, Senhor, se algum vaso, Senhor, estava confortado, Senhor, na situação que se encontra, Espírito Santo da verdade, eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, aleluia, de encontro, Senhor, a vida dessa pessoa. A zona de conforto não vai atrapalhar, Senhor, o teu agir, Senhor, na casa, Senhor, da tua filha, do teu filho, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pessoas serão transformadas, aleluia, família será mudada, aleluia, porque vasos de ouro serão formados neste lugar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Espírito Santo da verdade, aleluia, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, aprofundar, Senhor, aleluia, Senhor, os teus mistérios e os teus
segredo, Senhor. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aleluia, Senhor. Que as qualidades cada dia mais venham a fluir no coração, Senhor, do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aleluia, Senhor. Fazendo, Senhor, cada vez mais, Senhor, alguém, Senhor, aleluia, usado por ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia, nós acreditamos, Senhor, aleluia, que como vasos de ouro, Senhor, serão usados, Senhor, na tua presença. Aleluia, Senhor. E não serão mais, Senhor, aleluia, julgados, Senhor, como alguém, Senhor, aleluia, Senhor, que é dispensável, mas a tua presença torna, Senhor, vasos de ouro, vasos capazes de compartilhar, vasos de ouro, vasos capazes, Senhor, aleluia, de transbordar e serem usados, Senhor, em áreas diferentes. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, pois vasos de ouro, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, são sábios, Senhor. Vasos de ouro, Senhor, recebem, Senhor, aleluia, Senhor, qualidades, Senhor, que o mundo julga, Senhor, ser inútil, mas na tua presença, vasos de ouro, aleluia, Senhor, são usados perfeitamente pela tua glória, em nome do Senhor Jesus. E grande, Senhor, é a sabedoria, Senhor, que o Senhor derrama, Senhor, na vida, Pai, dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aleluia, Senhor. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, porque vasos de ouro não pode permanecer parado, vasos de ouro não pode permanecer, aleluia, Senhor, guardado. Vasos de ouro foram feitos para ser destacados e, aleluia, Senhor, oferecer qualidade, Senhor, que muitas das pessoas precisam. Espírito Santo da verdade, aleluia, Senhor, eu intercedo, Senhor, pela vida, Senhor, dessas pessoas, crendo, Senhor, que vasos de ouro serão usados, Senhor, pelas tuas mãos, com destaque, com, aleluia, Senhor, com um grande manuseio, aleluia, Senhor, e com grandes qualidades, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha visitar as nossas vidas neste lugar, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Sabe por que te machucaram, mas você perdoou? Sabe por que quis tudo abandonar, mas não abandonou? É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te dispenso, pra você não se perder. E quando você chora, Louve ao Senhor, recolhendo, adore ao Senhor, todas as lágrimas, pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo, filho, por você. E pode acontecer de tudo dar errado, alguém que você tanto ama ter te abandonado, e o coração quebrado, chorando entalado, querendo desabafo. E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar, e ele está lá, te consolando, te convidando para encontro, enxugando os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para encontro, enxugando todos os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chora,
Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem entendeu essa mensagem? Quem aqui foi tocado pelo Espírito? Misericórdia. Quem aqui foi tocado pelo Espírito? Vocês entenderam a ministração? Deus não te chamou para ser um vaso de desonra. Deus te chamou para que você venha ser um vaso com características mais fortes. E alguém que Deus pode ter liberdade de usar. Amém ou não amém? E assim, as palmas é para Jesus.